Bem, meus amigos todos, vamos dar início a mais esse nosso encontro do Fórum. Para os que estão hoje pela primeira vez, seu secretário, seu deputado, este fórum foi idealizado pelas entidades do setor atacadista e distribuidor do Brasil, que tem a coordenação da ABAD, nosso superintendente está presente, Oscar Atissano, e agora, neste mês de abril, está completando um ano de trabalho, fazendo esses debates de interesse do setor atacadista e distribuidor. Neste fórum foi que nasceu já também o projeto de lei, a proposta de projeto de lei que foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo deputado Efraim Filho, que se encontra hoje na relatoria do deputado da Vitória, que trata-se dos incentivos fiscais para o setor atacadista e distribuidor no que diz respeito ao ICMS. Então, esse fórum, nós vamos passar só um slidezinho aqui de abertura, e em seguida nós já passaremos a palavra para o nosso presidente Hidalberto Moro, que é o presidente do sindicato, hoje presidindo essa mesa de trabalho. Então, vamos dar aqui o início oficialmente. Bom, muito bem. Nós temos hoje esse encontro, agora às 17 horas. O palestrante será o nosso secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, doutor Rogério Goretti. A apresentação é nossa, Damasceno, e o presidente da mesa é o presidente do sindicato, como eu já disse, Hidalberto Moro. O tema a ser abordado é a importância dos incentivos fiscais para os estados. O mundo todo precisa lidar com o imprevisível. A gente aprende a dar ainda mais valor para quem sempre esteve do nosso lado. O Sincades, entidade que representa o segmento atacadista e distribuidor no Espírito Santo, sabe disso. Afinal, com a pandemia do coronavírus, as empresas, os colaboradores e as famílias capixabas contam diariamente com o setor atacadista. E o setor atacadista conta com o Sincades. Mostramos a toda a sociedade que não importa o tamanho e a gravidade do desafio, o Espírito Santo terá sempre a força dos atacadistas e distribuidores. E junto, uma entidade que valoriza essas empresas que geram milhares de empregos. Foi assim nas ações de prevenção e controle da Covid-19, nas compras coletivas de equipamentos e na hora de ajudar quem mais precisa. O Espírito Santo sabem que os desafios são muitos, mas sabem também que com os Sincades ao seu lado terão suas maiores entregas, o desenvolvimento e a união. Pois acreditamos que juntos somos mais fortes. Sincades. Tem a palavra o presidente do Sincades, Hidalberto Moro. Boa tarde a todos, senhores e senhoras, que estão prestigiando esse fórum. Gostaríamos de dizer da nossa alegria de estar presidindo hoje esse fórum que é de uma importância muito grande e que tornou-se um espaço próprio para discutir os incentivos fiscais e os rumos da reforma tributária. Quero cumprimentar o doutor Damasceno, que está conduzindo esse fórum, cumprimentar toda a diretoria da ABAD, assim como também nosso presidente, Leonardo Severin. Quero cumprimentar também a quem temos
a honra de estar recebendo hoje o secretário de Fazenda do Espírito Santo, o senhor Rogério Pegoretti, e o nosso deputado federal Josias da Vitória, relator da PEC 05/21. Diferente do passado, que demonizava o assunto, hoje, incentivos fiscais tornou-se a política mais assertiva de combate às desigualdades sociais e econômicas entre Estados. A própria diferença de alíquota, quando criadas, já teve esse objetivo: favorecer Estados com subdesenvolvimento econômico. Os incentivos da Amazônia e da Sudene promoveu a descentralização da industrialização no Brasil, criando novos eixos de desenvolvimento. Os incentivos do atacado distribuidor, que todos os estados praticam, têm prazo de encerramento em 31/12/2022. Tornou-se imperativo e necessário sua prorrogação para coincidir com os da indústria, em 32. Fazemos parte, e nossa atividade permitiu dar celeridade entre a produção e o consumo, sem o qual não teríamos, num país continental como o Brasil, qualidade e rapidez, com estruturas de logísticas cada vez mais aprimoradas. Incentivo fiscal não é a prática apenas no Brasil. No mundo todo se pratica. O exemplo maior é da China. Lá o governo oferece um incentivo para os exportadores, permitindo uma competitividade que o mundo não consegue enfrentá-los. Assim, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo e, num prazo curto, a primeira. Nesse momento, eu gostaria de apresentar, então, aos senhores o nosso deputado Josias da Vitória, ele que foi nomeado recentemente o relator do projeto, que tem uma longa trajetória, um longo relacionamento já com o segmento no Espírito Santo, e a quem confiamos que será muito proativo e necessário nesse propósito da PL 05/21. Então, eu gostaria de apresentar e passar as palavras ao deputado da Vitória. Obrigado, Adalberto. Quero lhe cumprimentar, saudar aí pelo seu trabalho à frente do SINCADES, também a todos os diretores que participam, e parabenizá-lo pela condução junto a esse segmento, com tanta relação ampla que tem, não só com o setor do comércio, mas também com os entes públicos. E, no nosso caso, eu sou testemunha disso já pela nossa relação aí de tempo, desde enquanto representava na Assembleia Legislativa. Agora, no Congresso, a cada dia tem recebido contribuição aí do SINCADES para que a gente possa conduzir o mandato com uma participação melhor daqueles que geram oportunidades do nosso Estado. Saudando você, quero cumprimentar também também o nosso secretário Rogério Pegoretti, secretário da Fazenda, que se faz presente aí. Gostaria que todos se sentissem saudados. A minha participação, primeiro agradecer o convite e cumprimentar a todos, me apresentar. Hoje eu estou no mandato de deputado federal, coordenador da bancada capixaba, e a iniciativa que os senhores tiveram junto ao diálogo com os secretários da Fazenda fez com que nós pudéssemos estar aqui nessa reunião de hoje. Parabenizo ao secretário Rogério, que transcende a sua obrigação enquanto agente público, secretário da Fazenda, por sua iniciativa, ele deslocou a Brasília, tendo em vista o protocolo e o trâmite do PLP, Projeto de Lei Complementar 05/2021, do nosso deputado Efraim Filho, e fez com que nós, que representamos um Estado que depende muito desse benefício dos incentivos fiscais aos distribuidores, ao comércio, nós pudéssemos estar atentos
e conseguiram uma vaga na Comissão de Finanças da Câmara Federal. Desta forma, após sermos membros da comissão, fizemos um diálogo com o nosso deputado-presidente, Júlio César, que é do PSD do Piauí, e conseguimos ali que ele nos designasse o relator na comissão. Por que isso é importante? Porque um parlamentar que tem no seu estado uma relação do governo, uma relação da Secretaria da Fazenda com um sindicato que dialoga muito bem, sabe da importância desse projeto na vida dos nossos brasileiros, dos nossos capixabas. Ele vai relatar, com certeza, em sintonia com a importância desse projeto no alcance da sociedade. Então, Adalberto, a nossa participação agora é ouvir os senhores em relação ao interesse pleno deste projeto, em termos do relatório e do conteúdo do relatório, e também da urgência necessária desse trâmite na Comissão de Finanças, para que nós possamos avançar nas demais comissões e termos esse projeto bem consolidado para votação em plenário. Nós estamos dialogando com o nosso deputado Efraim, que é o autor, assim como também com o presidente da comissão, para que nós possamos ter todos os representantes que participam dessa comissão na mesma instância de conhecimento que nós estamos da importância desse projeto. É sabido que com a Lei 160 de 2017 foi estabelecido o prazo de 5 anos, né, diferente do prazo da indústria, e nós temos agora uma necessidade de ampliarmos esse prazo para mais 10 anos, chegando a 2032. Porque nós temos diante da gente, logo ali, né, a possibilidade de termos uma reforma tributária, e onde a gente pode discutirmos todas essas divergências de tributos nos entes federados. E eu acredito que a melhor solução no momento é nós garantirmos esse incentivo fiscal, esse benefício fiscal ao comércio, porque não somente está atendendo a quem empreende, a quem gera emprego, mas aqueles que precisam desses empregos gerados no nosso estado, no nosso país, e que também vai alcançar a segurança de termos aí num momento difícil de pandemia, uma dificuldade que pode refletir em geração de emprego, em geração de oportunidade. Então, não é o momento que nós possamos aí deixar com que esse benefício seja estendido. Já existe uma expectativa, já existe uma confiança de todos os empresários que a Câmara Federal e o CONFAS faça o seu papel de convencimento aí a todos os secretários da Fazenda dos estados, a todos os governantes, e nós, como os parlamentares no Congresso, temos que fazer a nossa parte, dando a regra necessária, que é a lei que vai ser votada. Então, da minha parte, eu já nessa primeira agenda, que eu sei que nós teremos algumas no decorrer dessa semana, no Congresso, estarei lá nessa quarta-feira debatendo esse tema e tentando criar um ambiente favorável para a aprovação do nosso relatório, mas também, até que seja aprovado, até que nós possamos ter essa regra, nós vamos depender muito do esforço de vocês, porque a nossa representatividade, o nosso apoio, o nosso voto, ele vai do convencimento que nós temos da importância desse projeto. Então, eu já estou plenamente convencido que o nosso Estado do Espírito Santo tem uma participação aí de mais de centenas de empresas, de mais de 250 empresas que estão filiadas ao SINCAD, mas elas geram não só um quantitativo considerável de empregos diretos e multiplicando com muitos empregos indiretos, e corresponderam a mais de 20% da arrecadação do nosso Estado. Então, isso vai impactar muito no desenvolvimento do nosso Estado, na segurança que nós temos da condução das vidas, né, da forma social que o governo faz, e nós precisamos estar atentos, porque são um pouco mais de um ano, até 2022, mas isso passa muito rápido, e estamos enfrentando uma prioridade, que é o enfrentamento dessa. Então, para a nossa conclusão aqui, saudando mais uma vez, aí, agradecendo aí a confiança de cada um dos senhores, e firmando aqui o compromisso que vou estar relatando esse projeto no tempo mais célere possível e alinhado
com o interesse maior coletivo, que é a gente manter esse benefício fiscal para a manutenção dos nossos empregos e para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, Vitória. Quero te agradecer aí pelo carinho que sempre teve com o nosso segmento, com a nossa entidade. Te parabenizar aí por exatamente ter conseguido, obtido e dado a seu ótimo relacionamento em Brasília, ter conseguido o seu relator do PLC. Nós estamos aí só dependendo da sua agenda, que a princípio você marcou na quinta-feira, e pudéssemos fazer uma reunião técnica já com o corpo técnico da ABAD e a todos os extensivos aí a quem convidaremos para participar. Nós vamos fazer assim na quinta-feira, mas eu quero só complementar e fazer justiça aqui. Se não fosse pelo seu incentivo e pela condução também do nosso secretário Rogério, talvez nós teríamos passado despercebido para ocupar esse espaço. Então, assim, é bom fazer justiça, que você tem representado muito bem o segmento, nos orientado muito bem na importância desse Estado. Muito obrigado pelo seu carinho, Vitória. Sempre muito generoso. Então, ficamos na sua dependência, se for possível, na quinta-feira, para que nós possamos anunciar para os demais essa reunião técnica. Tá? Eu queria agradecer a participação do nosso secretário Rogério pela sua participação, dizer também a nossa admiração pelo seu trabalho. Sempre fomos muito crentes às suas ideias, à sua juventude, e sempre o admiramos muito. E nesse intervalo de tempo que você está na condução da economia do Espírito Santo, isso tem sido muito relevante. Então, muito obrigado, Rogério, por todo o apoio, e tenho certeza, senhores e senhoras, que vão ouvir aí uma boa fala do nosso secretário, porque ele é muito lúcido, tá bom? Secretário, o senhor vai passar algum slide? Não precisa não. Ok. Boa tarde a todos. Só um minutinho, secretário, por favor. O deputado vai continuar conosco ou vai sair, que eu tenho uma informação a dar sobre a PLP, tá ok? O senhor permanece conosco, o deputado da Vitória? Permaneço sim, Damasceno. Permaneço. Vou ouvir o secretário. Tá, muito obrigado. Senhor secretário, obrigado. Eu tenho quanto tempo, doutor Damasceno? O que o senhor quiser, tempo livre. Tá bom. Boa tarde a todos. Aí agradeço o convite, doutor Damasceno, aí pela participação. Eu agradeço, cumprimento aí, deputado da Vitória, parlamentar que muito nos orgulha, que nos representa muito bem lá em Brasília. Cumprimentar aí o Hidalberto e também o César do Sincades, que o Sincades é uma instituição muito importante que apoia muito o Estado do Espírito Santo. Como o Hidalberto disse agora há pouco, o tema dos incentivos fiscais, ele, há muito tempo, aqui no Espírito Santo, ele era tratado como um tabu. Em alguns outros estados, isso é um tabu até hoje, né? O senso comum é que o governo ele abre mão dos seus impostos em prol unicamente do aumento da lucratividade dos empresários, né? Só que isso é uma visão muito equivocada. E quando assumimos a gestão da Secretaria da Fazenda, a gente partiu para um caminho oposto, que é publicamente, em todas as oportunidades que nós temos, defender os incentivos fiscais do Estado. E essa visão equivocada do formato e do grande benefício que são os incentivos, essa visão equivocada, ela perpassa todas as camadas da sociedade, inclusive os órgãos de controle, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Muitos ainda não têm uma visão muito adequada, do que nós entendemos ser adequada, sobre a grande vantagem para cada estado, para cada município, dos seus incentivos fiscais. Em resumo, eu costumo dizer sempre que é muito melhor o Estado arrecadar 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né?
E isso vale para a gigantesca maioria dos incentivos que nós temos aqui. Se hoje nós abrimos mão de arrecadação, se nós demos uma redução de um tributo e abrimos mão de uma arrecadação de, por exemplo, 100 milhões de reais, muitos servidores públicos, muitos membros do Ministério Público falam, bom, é só você revogar esse incentivo que a sua arrecadação vai aumentar em 100 milhões. Só que a visão que eles não sabem é que se eu recebo 100 e abro mão de outros 100, se eu revogar o incentivo, eu não vou aumentar a minha arrecadação. Eu vou perder o outro 100 que eu recebo, né? E essa visão é que nós precisamos muito defender e passar esse outro olhar sobre a vantagem para os estados, para os municípios, dos seus incentivos. No bojo da reforma tributária, nas discussões que nós temos no CONFAS, durante muito tempo falou-se também sobre os incentivos da Zona Franca de Manaus, né? E sobre a manutenção ou não da Zona Franca na reforma tributária. E o que a gente observou é que retirar certos incentivos da Zona Franca de Manaus, ela não vai fazer com que uma empresa saia de Manaus e vá para São Paulo, ou vá para Curitiba ou Belo Horizonte. Vai fazer com que empresas saiam do país. Então, da mesma forma que incentivar, ela tem relação no crescimento individual e no interesse de cada estado, de cada município, certas ações, nós temos que entender que certas atividades econômicas só não teriam razão de estar no Brasil se não fosse certas políticas fiscais. O Espírito Santo, ele é um estado que é muito atrativo para o setor atacadista, logística, distribuição. Primeiro de tudo, porque nós temos o Sincades aqui, que é uma instituição fantástica e que apoia muitas empresas do setor. Mas, além disso, nós temos incentivos fiscais robustos e uma posição geográfica privilegiada. Nós temos aqui, nós estamos mais ou menos ali no meio, na região central ali do litoral do país, e a menos de 1.000 quilômetros de 70% do PIB brasileiro. Então, é um caminho importante de entrada para o Nordeste, é um caminho importante de distribuição para o Sudeste. Então, essa junção de bons incentivos com boa logística e também uma boa estrutura, né? Nós temos operadores logísticos muito bem estruturados, nós temos área de galpão muito bem estruturado. Então, o Espírito Santo ele é muito, nas últimas décadas, ele se estruturou muito para ser um polo mesmo de logística e distribuição, tanto no comércio interno quanto também no comércio exterior. E hoje o setor atacadista é a nossa principal fonte de arrecadação do ICMS. Quando veio a Lei Complementar 160, foi o convênio 190, era ainda outra gestão que estava no Estado, houve até um movimento de buscar o enquadramento do nosso incentivo atacadista dentro do incentivo da indústria, só que o corpo técnico na época não concordou, mas nós entendemos diferente, né? E o argumento de que o atacado é o caminho, é o meio de distribuição da indústria, essa visão coloca a posição do comércio, dos incentivos atacadistas, muito mais alinhados aos prazos e aos formatos dos incentivos da indústria do que os incentivos do comércio. Apesar de nós chamarmos de comércio atacadista, nós vemos que o atacado é uma operação muito mais vinculada com a operação industrial, é o meio de distribuição da indústria, do que com uma operação meramente comercial de aquisição e revenda. Por isso, nós fizemos um reenquadramento, nós depositamos no CONFAS um reenquadramento do nosso incentivo fiscal. Ele estava previsto como nosso incentivo atacadista, né, o COMPET,
ele estava com previsão de se encerrar em 2022, e nós reenquadramos ele com a previsão de se encerrar em 2032, justamente por entendermos essa visão de que o atacado ele é o meio de distribuição da indústria, e mais, nós vimos também que a Lei Complementar 160, ela, de certa forma, ela foi omissa sobre o comércio atacadista. Ela definiu prazos para indústria, agricultura, transportes, comércio, né? E tratou qualquer tipo de comércio, né, sem distinguir se está se falando do varejo, do e-commerce, do comércio atacadista, do comércio exterior, ou o que quer que seja. Então, nós estamos entendendo que o atacado, ele não houve uma previsão explícita, expressa no convênio 190 e na lei complementar 160. E nós buscamos agora, estamos construindo, e eu conto muito com o apoio de vocês, e tenho tido aí o apoio incondicional do deputado da Vitória, nós estamos buscando agora criar uma jurisprudência no CONFAS de que essa lacuna da Lei 160, de não se referir ao atacado, nós podemos preencher essa lacuna interpretando que os benefícios voltados ao setor atacadista, eles devem ser enquadrados como os benefícios industriais, por tudo isso que eu já expus aqui. E aí nós apresentamos no CONFAS esse reenquadramento, e para nossa surpresa, os estados do Nordeste apresentaram uma contestação. Nós pesquisamos depois e vimos que foi uma iniciativa aí do estado do Ceará de fazer esse movimento junto com os outros secretários do Nordeste. Todos os estados do Nordeste assinaram uma petição em conjunto, discordando do nosso reenquadramento. Pelo convênio 190, existe um prazo, e quando há um reenquadramento, um depósito, os outros estados têm um prazo aí de 180 dias para fazer a contestação. Sendo feita essa contestação, isso vai à votação. Pois bem, nós apresentamos nossas contrarrazões, explicando justamente isso que eu disse aqui. Há uma lacuna na Lei 160, o atacado é o meio de distribuição da indústria, portanto, o enquadramento mais adequado é o enquadramento no prazo de 2032. Além disso, outros estados apresentaram enquadramento de benefícios atacadistas também com vigência 2032, como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o benefício lá voltado para o Carrefour, se eu não me engano, ele está ali enquadrado como 2032. Alguns outros estados, Minas Gerais também, algumas operações que, não todo o atacado de Minas, mas algumas operações que incluíam basicamente um invase, né? Eu lembro de uma indústria não existe fábrica de feijão, uma empresa que distribui feijão, então ela compra um saco grande de feijão e distribui em sacos pequenos, né? Isso foi enquadrado também como operação industrial, e nós buscamos também a referência no regulamento do IPI, porque o regulamento do IPI, ele define como atividade industrial algumas atividades inerentes do ramo de logística, como, por exemplo, essa operação de embalagem, né? Segundo o regulamento do IPI, exceto se a mudança de embalagem não for exclusivamente só aquela embalagem de transporte, é fato gerador do IPI certas operações de logística, como essa do feijão que eu expliquei aqui, como várias outras. Então, você pegar uma embalagem grande, fracionar em várias menores, que é uma operação de logística, isso é enquadrado, pode ser enquadrado também, segundo o regulamento do IPI, como uma atividade industrial. Então, nós juntamos essa jurisprudência de algum desses dois exemplos que eu citei, essa lacuna da Lei 160, essa interpretação do meio de distribuição, o regulamento do IPI, e apresentamos as contrarrazões, e teremos a votação do CONFAS dessa contestação dos estados do Nordeste quanto ao nosso reenquadramento. Essa contestação será votada agora na quinta-feira, na próxima reunião ordinária do CONFAS. Enquanto isso, né, nesses meses que eu estou contando aí, aconteceram aí desde
há cerca de 6 meses atrás. Enquanto isso, houve o protocolo aí do PLP 5 de 2021, do deputado Efraim, que agora nosso querido deputado da Vitória é o relator na Comissão de Finanças, onde nós vemos que a ABAD tem aí uma convergência de interesses total com os interesses do Estado do Espírito Santo. E aí o deputado da Vitória me ajudou, intermediou uma reunião nossa com o deputado Efraim, e fomos lá nos colocar à disposição e somar forças e somar conhecimentos para que juntos consigamos aí o objetivo que nós temos em comum. E a que ponto que nós chegamos? Nós chegamos no ponto de que as duas estratégias são válidas, né? E nós podemos trabalhar juntos. Ao mesmo tempo em que nós buscarmos criar essa jurisprudência no CONFAS, nós vamos buscar avançar também a votação do PLP 5 2021. E aí, por exemplo, alguém do Rio de Janeiro pode pensar assim, bom, o nosso incentivo aqui está enquadrado até 2022. Se nós apoiarmos que o do Espírito Santo prorrogue também até 2032, nós estaremos aqui em desvantagem, porque a partir de 2023 o meu incentivo acabou e o do Espírito Santo continua, né? E isso não é intenção do Espírito Santo. Nós não queremos ser o único estado que de 23 a 32 tem ainda válido o seu incentivo. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é criar uma jurisprudência e construir uma interpretação que seja válida para os outros estados também. Então, a partir do momento que nós conseguirmos rejeitar essa contestação que foi apresentada do nosso enquadramento, abre um espaço, abre uma jurisprudência para que todos os outros estados também façam os seus reenquadramentos, né? Então, o CONFAS autorizando o Espírito Santo para que o enquadramento correto do incentivo dele é de 2032, isso também irá valer para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, Bahia, Paraíba, o Rio Grande do Norte e vários outros estados que também têm os seus incentivos atacadistas encerrando em 2022. Eu tenho feito também um contato muito próximo com todos os outros 26 colegas secretários de Fazenda, buscando aí o convencimento deles e buscando colher a opinião deles sobre o nosso pleito. Importante, agora eu vou abrir um parênteses que eu esqueci de falar, que no ano retrasado nós buscávamos uma alteração no convênio 190, prorrogando um pouco, já dentro do convênio 190, esse prazo do atacado por mais 2 anos e depois irmos tentando prorrogar mais. Passa carregador mesmo. Peço carregador aí. Ocorre que a interpretação jurídica foi de que não haveria aí possibilidade jurídica de fazer essa prorrogação até 2024, 28 ou 32, via convênio 190. Isso teria que ser pelo convênio, isso tinha que ser por lei, que é o que está sendo feito agora. Então, eu estou mantendo contato o tempo todo, né, e buscando os votos de todos os outros colegas secretários. Tenho visto que a intenção da grande maioria é também prorrogar os seus incentivos. Acho que são pouquíssimos estados, se não nenhum estado que não tem interesse na prorrogação também até 2032 dos seus incentivos. Então, assim, eu vim aqui para poder falar um pouco desse tema, né? E eu vou aproveitar a oportunidade para pedir também, né? Cada um de vocês, membros da ABAD, empresários, né? Sindicalistas, empresariais, e muitos de vocês têm relação próxima
com com as fazendas dos seus estados. Então, assim, um pedido de vocês, né? Um pedido de vocês para o seu estado, né? Concordar com o nosso pleito e também fazer o mesmo reenquadramento no incentivo de vocês, por hora é muito bem-vindo, extremamente bem-vindo, né? Imagina se tem algum movimento no CONFAS que tem relação com o incentivo atacadista de outro estado, né? O Hidalberto me liga e fala, Rogério, vota favorável ao incentivo do outro estado, isso é bom, né? Então, isso iria me dar muito mais tranquilidade de votar nesse sentido. Então, assim, se eu tiver aí o apoio dos membros da ABAD em fazer a interlocução com os seus secretários de Fazenda, já avisando o apoio ao Espírito Santo nesse nosso reenquadramento, que vai ser votado no dia 8, seria muitíssimo importante, muitíssimo importante. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, assim, conversando com os outros estados, nós vemos uma gigantesca maioria apoiando a gente. 2 estados, eles têm, alguns eu percebo que alguns secretários ainda não têm noção da relevância do comércio atacadista para eles e da questão da velocidade e da agilidade que muitas empresas atacadistas têm de se locomover de um estado para o outro, de uma região para outra. Alguns me falaram, mas Rogério, o cara vai, ele constrói galpão, estrutura e tudo, e se não tiver um incentivo, ele larga isso e vai para outro lugar. Aí eu explico, né, que não é um investimento imobilizado tão relevante diante, né, do custo fiscal que tem. Então, vale muito a pena uma empresa fazer uma mudança de local, caso não haja ali a continuidade de uma vantagem fiscal para ela, né? Então, muitos não têm essa visão e eu vejo também uma certa preocupação da gente estar antecipando um pouco esse movimento. O Brasil costuma ser assim, se o negócio encerra em dezembro de 2022, você prorroga uns 6 meses depois com data retroativa, né? Não prorroga antes das coisas encerrar, né? Você prorroga depois que já acabou tudo e ainda diz que aquilo está valendo para trás, né? Então, mas nós entendemos que o tempo dos negócios, ele tem um descasamento muito grande com o tempo do governo, com o tempo do serviço público, né? E para nós e para vocês, o quanto antes a gente já tiver essas dúvidas definidas, é muito melhor. Uma empresa não vai esperar acabar 2022 para decidir se ela se mantém no estado, para decidir as operações dela. Ela precisa de tempo e segurança para poder fazer o planejamento dela. Então, eu acredito que nós já estamos aí, já em cima da hora, né? E outra questão que tem falado para que a gente está fazendo esse esforço todo se já está aí perto de votar a reforma tributária, e vindo a reforma tributária isso vai mudar tudo? E eu sempre digo, olha, a reforma tributária, na pior de todas as hipóteses, ou melhor, na melhor de todas as hipóteses, o ICMS ele vai durar no mínimo mais uns 5 anos. Né? Se a gente for olhar o projeto do Raul ou o projeto do API, ou a proposta do Concefaz, qualquer uma deve ter umas 10 já propostas de reforma tributária, todas elas, a transição ela é gradual, de 5 anos, de 10 anos, 10 de 50 anos, já se falou. Então, por mais que venha o IVA no Brasil, o ICMS ele vai ter uma escadinha dele de decréscimo. Então, mesmo durante essa escadinha, é importantíssimo a gente ter essa segurança, esse prazo maior aí para a gente fazer a gente extinguir o ICMS, mas mantendo, né, durante essa extinção gradual do ICMS, mantendo o formato atual dos incentivos que já existem. Eu acho que é isso, assim, eu vou mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, me coloco aí à disposição, ainda tenho 15 minutos aí que eu posso responder algum questionamento e reitero mais uma vez meu pedido de apoio e de aí, se for possível, fazer a interlocução
com suas fazendas, com seus secretários, somando forças aí no pedido aí do Estado do Espírito Santo. É isso. Tenham todos aí ótima tarde. Gorete, muito obrigado aí pela sua participação. Agora você acertou o nome, né, Dalberto? Não, é por isso que eu fiz questão, né? Tinha ficado até vermelho. Eu acho que esse fórum é criado exatamente por 25 estados favoráveis e apenas 2 não favoráveis, que também não fizeram impedimento nenhum. Esses 25 estados que representam os segmentos atacadistas e distribuidores em todos esses estados, pensam exatamente, têm também esse interesse que continue, tanto é que, pela primeira vez, a entidade levantou a causa, a bandeira, exatamente em função do pedido dos 25 estados. Então, esses colegas, amigos aí, que representam todos os seus estados, nós contamos aí com o apoio de cada um, o trabalho de cada um dos senhores para essas 2 etapas, né? Primeiro, o colégio do CONFAS e também, para esse, em outra oportunidade, a votação do PL 05. Então, um complementa, vamos dizer, quase que o outro, porque se um já aprova, cria jurisprudência para todos. E o outro é mais soberano, é uma decisão do Congresso Nacional, e aí, então, nós entendemos que vamos ter aí uma evolução muito boa, e o Efraim lá, ele é muito bom, o presidente também, o relator, enfim. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao Damasceno para ele conduzir aí as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Edalberto. Obrigado, secretário e deputado. Eu queria só, para nós direcionarmos os debates, dizer o seguinte: eu estive hoje, doutor Rogério, no encontro passado deste fórum, quem esteve presente foi a doutora Fernanda Pacobaíba, sua conhecida secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Tem alguém com o microfone ligado? Eu pedi que ele ligasse. E esse assunto foi levado para ela. Inicialmente, ela se posicionava contra e já tinha me dito. Nós temos aqui um Conselho de Defesa do Contribuinte, em que eu sou vice-presidente, ela é presidente. Foi idealizado por nós também e virou a lei complementar estadual. E o que ficou certo é o seguinte: ela vai, em cima do PLP, que é o projeto de lei complementar número 5 de 2021, que foi elaborado neste fórum e assinado, apresentado pelo deputado Efraim Filho, que vai estar na relatoria do deputado da Vitória. Existem alguns fundamentos que são questionáveis, que são os questionamentos que levantam sempre, que é a abdicação de alguma receita, o que se tem de contrapartida e tudo mais. Eu conversando com ela hoje, ela disse que no próximo encontro do Concefaz, nós vamos estar presentes, seremos convidados para apresentar os argumentos em cima do PLP, deputado Vitória. E nós estamos concluindo esse documento que queria que chegasse à mão de vocês, até para vocês terem como fundamento. Ele tem um histórico, só que um detalhe importantíssimo, que o PLP número 5, de 2021, ele não concede incentivo fiscal, ele não reduz carga tributária, ele simplesmente autoriza os estados a negociarem com seus contribuintes em cada base, o que acha conveniente. Então, é uma carta que o Congresso dá ao Estado para ele negociar dentro dos incentivos que hoje já existem. Não pode ser criado um novo incentivo. É um incentivo que já existe. Por conseguinte, a própria do fisco de cada Estado já teria essa repercussão. Mas nós estamos colocando tudo isso no papel e vai ser encaminhado para o presidente Dalberto para que ele entregue aos senhores nesse sentido. E, Dalberto, quando for marcada a reunião no Concefaz, aí nós comunicamos para que eles sejam convidados também, porque vai ser via online, nós poderemos todos fortalecer esse debate. Então, está nesse ponto. Em relação ao projeto, à ideia, ao pedido da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo quanto à equiparação,
eu até aconselho que nós temos mais alguns pontos que fortalecem, embora para cada estado, secretário, tenha um tratamento fiscal diferenciado. O incentivo fiscal do Ceará não é o mesmo da Bahia, não é o mesmo de São Paulo. Cada um tem sua nuance, tem seu tratamento um pouco diferenciado. Razão porque quem vai atender é o PLP, né? Porque aí dá para todo mundo dentro das suas minudências. Mas dentro da linha de raciocínio que os senhores adotaram, junto ao COFAS, eu até digo o seguinte, que quando foi implementada a substituição tributária no ano de 2008, muitos questionamentos vieram para enquadramento de alguns atacadistas, distribuidores, em virtude do delta, da margem de lucro entre o preço de aquisição na indústria e o preço de venda no varejo ou no consumidor final. Alguns setores chegou a margem de lucro de 160%, coisa que é impossível de se verificar. E o que é que nessa natureza dessa operação? São as empresas interdependentes. Então, visualizando essas empresas interdependentes, aquelas que realmente funcionam na distribuição da indústria, a tributação do PIS, da COFINS e do IPI é diferenciada dos demais atacadistas. Então, por equiparação, por semelhança, esses argumentos também podem ser levados como um fortalecimento das pretensões que estão lá encaminhadas para o CONFAS. Esse material eu posso encaminhar para Vossa Excelência, que poderá, dando uma olhada, colaborar com os seus argumentos nesse sentido. Perfeito? Ótimo, agradeço muito. Muito bem. Eu queria passar a palavra para o Juliano, para falar em nome da ABAD, já que o nosso presidente se encontra ausente, e ele, como vice-presidente, por favor, o represente. Boa tarde a todos. Parabenizar o nosso amigo e Gabs e Dalberto e o doutor Damasceno por essa excelente troca de ideias. E o deputado da Vitória, por ter assumido esse compromisso de entender essa causa e tratar esse projeto, e ao deputado Rogério, o secretário Rogério, pela sua visão moderna de um executivo que enxerga muito além dos meandros da lei. Como vice-presidente da ABAD, o presidente Leonardo me incumbiu de dizer ao deputado da Vitória e ao secretário Rogério que nós estamos juntos nessa empreitada. Antes de encabeçarmos o PL 05, nós fizemos um trabalho com todos os presidentes e afiliadas do Brasil e, com exceção de Manaus, por causa de uma particularidade que eles lá já têm o regime diferenciado, todos os outros estados na necessidade da prorrogação dos incentivos, e a explanação do secretário Rogério foi uma explanação perfeita de uma pessoa que realmente tem uma visão de longo prazo. A parte técnica eu vou depois transferir para o doutor De Simone, que é o assessor jurídico da ABAD, e pode complementar minhas palavras, mas de termos práticos, deputado, o secretário Rogério, nós temos uma votação no CONFAS no dia 8/4. 8/4 é daqui a 2 dias. Isso tem que ser... O que é que nós podemos fazer nesse curto espaço de tempo, afiliada por afiliada, junto ao secretário da Fazenda? Tem como adiar essa situação do dia 8 um pouco mais para frente, para que a gente pudesse fazer um trabalho? Eu estou enxergando, assim, como leigo, que nós temos 2 caminhos. Nós temos um caminho que é o caminho que o Espírito Santo trilhou, que foi um pedido de enquadramento do regime COMPET como regime industrial, e nós temos um PL 05, que é um PL mais abrangente. Então, tecnicamente, eu gostaria de colocar esse tema para que fosse debatido o seguinte: que próximos passos nós devemos seguir? Porque dia 8 já está agora praticamente em cima, para que a gente pudesse fazer essa mobilização com os secretários de cada estado. Eu vi aqui que nós estamos com 78 pessoas na sala, muitos presidentes, muitos executivos do Brasil todo. Então, eu gostaria de escutar do senhor e de doutor Alessandro, doutor Damasceno,
quais os caminhos práticos que a gente deveria seguir da agora para frente, porque como deputado da Vitória e o presidente da comissão, o deputado Júlio César, a gente já está bem alinhado, ou seja, nós vamos ter reuniões técnicas para construir os fundamentos do PL, mas eu fiquei realmente muito preocupado com essa data do dia 8, agora, que são 2 dias ou 3 dias, da votação desse pedido de enquadramento específico do Espírito Santo. Então, agradeço realmente a sua participação, a participação do deputado da Vitória e de todos os membros da BAD que têm se empenhado nesse esforço coletivo para que a justiça seja refeita, né? Ou seja, aquele momento lá atrás em que colocou o atacado, o comércio num prazo e a indústria no outro, eu brinco assim que foi um momento de desespero, só tinha aquilo, tinha que pegar aquilo, porque você tinha que resolver a convalidação dos acordos passados. Mas como o senhor bem colocou, o atacado ele não é uma atividade solta, ele é uma obrigação da indústria. Então, não tem sentido essa injustiça que foi feita lá no PL 160. Até porque o senhor também foi muito objetivo em colocar o seguinte: por mais que venha a reforma tributária, isso não vai se resolver virar a chave de uma hora para outra. Então, 2022 é algo que vai criar um prejuízo muito grande no Brasil e nós precisamos unir forças para que isso não aconteça. Então, eu passaria a palavra para o senhor para dizer quais os caminhos que a gente deve tomar daqui para frente. Bom, doutor Juliano, muito obrigado aí pelas perguntas. O que nós temos aí de prático mesmo, de ação prática que nós precisamos fazer é essa articulação, né? Cada afiliada aí da ABAD fazer a sua articulação junto com o seu secretário de Fazenda, né, junto com a Fazenda do seu estado ou com o governador, né, buscando esse voto aí no CONFAS do dia 8, em prol do Espírito Santo, rejeitando a contestação que foi apresentada. É importante a gente lembrar que, para ser rejeitada essa contestação, nós precisamos de 10 votos, né? Não é um caso, o quórum é o quórum do convênio 190. Então, não é nem um caso aí de unanimidade, nós precisamos de 10 votos ou de 2/3 mais um de uma das cinco regiões. O prazo ele está em cima, mas eu acho que prorrogar agora para a próxima reunião ordinária, que seria em junho, essa prorrogação acho que esfriaria muito todo o movimento que nós já estamos fazendo, todo um convencimento e eu não acho que valeria a pena, apesar de termos aí pouco tempo para fazer essa articulação. É importantíssimo lembrar que uma coisa não exclui a outra. O nosso trabalho de reenquadramento, do nosso incentivo e depois, em seguida, tendo essa jurisprudência, o reenquadramento de todos os outros estados, não exclui a tramitação do PLP 5, não. O PLP 5 ele vai dar uma segurança jurídica adicional, né? Ele vai ser ainda mais importante para convalidar e para sacramentar essa interpretação aí da indústria, do atacado está aí no mesmo prazo da indústria. Ok? Doutor da Simone, Rogério, rapidamente, você identifica algum estado que esteja, de repente, sendo objeto de ser trabalhado, onde pudéssemos estar aqui pedindo aos presidentes? Você vê, assim, algum estado pontual? Olha, pensando assim no quórum, né, os estados hoje que para a gente seriam uma garantia maior de sucesso nesse nosso pleito seriam trabalhar bem os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Inclusive eu pessoalmente fui lá conversar pessoalmente com os 2 secretários
porque tendo 3 votos na região sudeste, nós nem precisaríamos dos 10, o quórum fica muito menor, porque o quórum para rejeitar é 2/3 mais 1 de uma região, então, como são só 4 estados, 3 votos da região sudeste, nós já conseguiríamos essa solução, e o mesmo valeria para a região centro. A região sudeste já tem um voto, né, garantidíssimo, para o Espírito Santo, né? Faltariam só mais 2. Então, é uma estratégia. Os 4 estados da região centro-oeste, né? Dali nós teríamos também 3 votos, é onde nós temos uma possibilidade muito grande também, né? Então, quem foi de Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né? Seria também importantíssimo a gente ter esse apoio, porque também ali na região centro-oeste seriam 3 votos também, nós precisaríamos para resolver. E aí os outros não... A Paraíba é muito importante, né? Até porque é o estado do deputado Efraim, e aí, vindo a Paraíba, seria importante vir junto o Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte, ele recentemente fez a cola, não é? Do incentivo da Paraíba. E o estado do Ceará, se nós conseguirmos aí fazer o convencimento da Fernandinha, seria excelente, porque foi quem aí pilotou esse movimento todo. Bem, doutor De Simone. Boa noite. Obrigado, Damasceno, pela palavra. Parabéns aí, Dalberto, pela condução. Cezinha, que também está presente. Também parabenizar o deputado da Vitória e o secretário Rogélio pela agilidade do Espírito Santo, mais uma vez, né? Vocês estão de parabéns aí na condução deste tema. Já não é a primeira que o Espírito Santo, né, sai na frente, então, parabéns a todos vocês. Bom, pessoal, alguns comentários rápidos para contribuir aqui com a nossa discussão, tá? Eu acho que, em termos de argumentos técnicos, sejam argumentos jurídicos ou argumentos comerciais, eu acho que nós temos grandes subsídios, né? A gente falou de vários deles aqui que podem engrossar o nosso caldo e fazer parte da nossa nota técnica, né? E, portanto, servir de convencimento, né? Eu queria fazer só lembrar rapidamente aqui que lá atrás, né, quando os incentivos foram concedidos, praticamente em todos os estados que concederam incentivo, a carga tributária do setor de atacado e distribuição aumentou, por vários motivos, seja porque inicialmente houve aí uma grande formalização do segmento há anos e anos atrás, seja porque houve aí um crescimento das empresas do setor, alguns estados atraíram muitas delas, então, eu acho que esse é um dado importante, né, para chegar na conclusão aqui no caminho que eu imagino a gente seguir, né? Outro ponto importante é também dizer que esses incentivos fiscais, eles são repassados para o preço do produto. Portanto, ele traz um benefício para a cadeia de abastecimento, né? E isso, ele traz algumas consequências econômicas e sociais, né? A primeira consequência econômica e social é que o produto chega mais barato para o consumidor final. E, portanto, eu estou trazendo mais competitividade, né? Isso em regiões, quanto mais carentes forem, mais o incentivo e o benefício social e econômico dessa medida. Então, acho que esse é um dado relevante para que a gente possa fazer, porque sempre que a gente vai conversar no Congresso, né, com deputados e senadores, os deputados e senadores querem os argumentos do que beneficia a sociedade, né, o que tem de benefício social e econômico por trás das medidas. Então, eu acho que esse é um benefício muito grande, que a gente tem que demonstrar, e se a gente puder levar até exemplos aí junto a cada um dos deputados que fazem parte da comissão, eu acho que seria extremamente relevante. Um outro ponto eu acho que nós não deveríamos seguir, né, o caminho de tratar, de falar de renúncia fiscal, tá? Eu acho que é um caminho de argumentação perigoso. Por que eu digo isso? Hoje de manhã, com o Raimundo, né,
Piauí, a gente teve um call com o deputado Júlio César, né, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e aí, nesse call, o deputado Júlio César disse o seguinte, ele falou, olha, alguns estados, alguns deputados, na votação, podem trazer argumentos dizendo que isso significa renúncia fiscal e etc. Seria interessante que a gente soubesse a renúncia fiscal que cada um dos estados dá para o segmento do comércio, né, o atacadista e distribuidor. E aí eu acho que esse é um caminho perigoso, né, porque nós vamos tratar de renúncia quando, na verdade, e vamos levar o foco, né, para uma discussão que, na verdade, não é a que nos interessa, porque a luz vai sair de cima do nosso segmento do setor de atacado e distribuição, que pretende a prorrogação dos incentivos, e a luz, o foco, vai para a discussão se isso é renúncia ou não é dos estados. E, na verdade, esse incentivo já vem vindo há anos e anos e anos, então, quer dizer, ele, de certa maneira, ele faz parte aí das contas públicas, mas é como eu falei, lá atrás, a gente não pode esquecer que houve aumento de arrecadação de ICMS em todos os estados que concederam incentivo fiscal. O bolo da arrecadação cresceu, e isso é importante a gente trazer, rememorar esse argumento. Então, em que pese, aí eu queria só terminar com uma pergunta, deputado da Vitória e o secretário Rogério, né, porque eu acho que é muito importante a gente mapear os deputados da comissão, nós já fizemos isso pela ABAD, mandamos a lista de deputados para todos os presidentes de filiadas do Brasil inteiro, então todos sabem quem compõe a comissão, mas é muito importante que a gente identifique quais seriam os deputados contrários ao nosso projeto e os argumentos que eles poderiam trazer, porque, como eu falei, os argumentos técnicos, sejam eles comerciais, de mercado ou jurídicos, nós não vamos deixar de ter, nós temos muitos, mas a gente precisa saber jogar o jogo no dia da votação da comissão, né? E a gente, de fato, ter a maioria para que o nosso projeto seja aprovado nessa primeira comissão. Então, acho que o trabalho que nós temos agora, nesse momento, é identificar quais seriam os argumentos contrários e quais os deputados da comissão que estariam contrários, para que a gente consiga fazer um trabalho antes da votação. Por que isso? O deputado Júlio César, o presidente da comissão, disse que, em conversa, né, com o deputado da Vitória, pediu que o relatório fosse entregue dentro de 15 dias. Né, que é o prazo mínimo de entrega do relatório, para que a gente acelerasse essa votação. Então, se tudo correr nesse sentido, o deputado da Vitória, ou seja, em 15 dias teríamos o relatório da sua parte, né, pela aprovação do projeto, e aí o relator Júlio César se comprometeu a colocar o projeto em votação na comissão o mais breve possível. Então, nós não teremos um tempo tão grande para trabalhar os deputados da comissão. Nós precisamos entender os argumentos contrários e a posição dos que são contrários, quem são, para que a gente faça esse trabalho. Então, eu devolvo aqui uma pergunta, né, para o deputado da Vitória e para o secretário Rogério, né, de como é que nós faríamos, identificaríamos aí esses deputados, já conhecemos eles, já sabemos os argumentos que eles vão ser, e se vocês acham que não falar de renúncia, né, não seguir esse caminho, seria melhor para a condução do tema. Olha, de Simone, o trabalho que vocês já estão fazendo já é um trabalho que vai alcançar o objetivo. É rastrear cada um dos membros de cada uma das comissões em que passa o projeto, a primeira de finanças, e a gente identificar, eu acredito, que eles vão defender o interesse do seu Estado. Se o Estado já é um Estado que depende, e a maioria da sociedade apoia esse incentivo fiscal, naturalmente, o parlamentar já deve estar alinhado com esse projeto. Mas a gente pode buscar também através da consulta, né? O próprio sindicato regional, nacional, pode fazer o contato com alguns parlamentares em qualquer dúvida, e eu também posso colaborar, assim como o deputado Júlio também, eu acredito que está à disposição. Hoje nós conversamos e eu reiterei o compromisso, possivelmente até semana que vem já concluo, mas é muito importante que eu possa falar com algumas
algumas entidades que me demandaram participar e ouvi-los, assim como o Sincades, assim como o secretário da Fazenda tem colaborado aí na formulação do nosso relatório, para que a gente possa ter a segurança. Este projeto, ele não cria fato novo, ele dá condições aos seus estados de ampliarem o benefício também aos atacadistas. Então, vai simplesmente adequar a lei de 2017. Então, acredito assim que nós temos uma possibilidade muito grande desse convencimento dos parlamentares da nossa comissão. Mas é necessário uma vigília também dos interessados. E vocês, com certeza, com o lastro de relacionamento que tem em cada ente federado, vai nos ajudar muito. E eu posso passar a todos os membros aqui, os membros efetivos e suplentes, acredito que vocês já têm em mãos, para que os sindicatos possam fazer esse trabalho. Deputado e doutor Simone, é o seguinte, a colocação sobre a renúncia fiscal, renúncia de alguma coisa, nós não podemos fugir, até porque nossos advogados, os deputados, precisam estar preparados e municiados com essas informações. Na reunião que eu tive com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, que vai nos levar até o Concepaz, isso foi ponto importante, que mostrássemos se havia ou não havia renúncia fiscal. Não é puxar o tema, é preparar para que não haja discussão do tema que a gente já chegar na frente. Então, nos orientou nesse sentido, para que esse documento, as orientações, dissessem, não há renúncia fiscal, e por isso. E não há realmente renúncia fiscal. Até porque é bom que se diga que o incentivo fiscal que é dado a uma certa região, normalmente ele é diluído até chegar ao consumidor. Então, chega o preço mais barato para o consumidor. O que o Estado? O Estado ganha mais porque tem uma contrapartida. As contrapartidas são empregos e o aumento da venda. Quando aumenta a venda, aumenta a quantidade de impostos que são recolhidos. Então, enquanto você reduz na base, você aumenta no volume de mercadoria. Então, fugir dessa questão é deixar uma certa fragilidade na hora de uma negociação. Então, acho que nós devemos estar preparados para isso, sim. É tanto que o documento que eu estou discutindo com a secretária da Fazenda aqui, que ela já esteve até olhando, foi uma questão que ela pontuou. Não deixe de debutar, que não há renúncia fiscal, e se houver, dizer qual é a repercussão disso e qual é a contrapartida que o Estado recebe. E contrapartida nós temos. Em cada Estado tem uma contrapartida estabelecida na lei. Varia de Estado para Estado. Então, o Estado se beneficia porque fortalece o comércio interno, fortalece o seu comércio, que gera emprego e gera receita. Então, cada documento que é assinado entre o contribuinte e o Estado tem lá as condições. Você tem que crescer, você não pode ficar inadimplente, você não pode diminuir o recolhimento. Então, tudo isso são contrapartidas que precisam estar bem especificadas. Eu acho que isso é um documento técnico, doutor Simone, que nós podemos discutir isso à parte, para que seja encaminhada. Mas eu acho que o nosso deputado precisa estar municiado dessas informações para que não sejam pegos de surpresa num debate na Câmara Federal. Só complementando, eu concordo plenamente que não adianta a gente fugir do tema aí, benefício fiscal, mas eu só faço a ressalva de que não é simples calcular a renúncia que o Estado faz. Eu vou repetir um exemplo que eu costumo sempre dizer. O nosso incentivo aqui, o Compete Atacadista, ele reduz aí 90% mais ou menos aí da alíquota interestadual, né? Então, a empresa, ao invés de recolher 12%, ela vai recolher 1,2%. Trocando em miúdos, uma empresa se instala aqui no Estado atraída por esse incentivo. Ao invés dela recolher R$100 mil, ela recolhe R$10 mil para o Estado. A pergunta é, o Estado está abrindo mão de 90 mil? Não está. Porque se eu retirar o incentivo, eu não vou receber os 90. Eu vou perder os 10 que ela está pagando, né? Então, assim, olhando do ponto de vista, eu não tenho gasto tributário nenhum. Eu não tenho nenhum gasto. Pelo contrário, eu tenho ganho. Porque mais uma vez, muitas empresas só estão instaladas em determinados locais única e exclusivamente por conta do incentivo. Retirar o incentivo
faz com que a empresa saia do local, ou quebre. Por exemplo, não, mas essa empresa aqui, ela já é capixaba, ela já está aqui há 30 anos. Se você retirar o emprego, o incentivo, ele não vai sair daqui porque ele já está aqui há 30 anos. Morar em Vitória, Vila Velha é muito bom. Eu falo, olha, ele pode continuar aqui, mas ele pode quebrar, né? Porque, às vezes, a manutenção da atividade dela hoje só é possível porque ela teve competitividade quanto aos concorrentes dela em outros locais, justamente por conta do incentivo. Isso. Então, a conta não é simples. Eu abro mão de 90 mil, eu vou revogar isso aqui, eu vou receber 90 a mais, então eu tenho um gasto tributário de 90. Não tem. Então, até o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento dela, primeiro que ele não é nas prorrogações, é só na instituição do incentivo. Então, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, a rigor, não precisaria nem de qualquer contrapartida de concessão de incentivos, porque você está fazendo uma receita que você jamais teria não fosse o incentivo. É isso que eu insisto muito em defender. Eu preciso ir, eu tenho outro compromisso 6h30. Pessoal, só reforçando aqui, Damasceno, acho que a linha de raciocínio, tá? Não é se furtar da discussão da renúncia, até porque o próprio deputado Júlio César, que é o presidente da comissão, né, como eu disse, ele falou, isso vai vir à tona, né? A questão é como é que a gente conduz as discussões, né, a votação, orienta os nossos deputados, porque se o foco voltar para a renúncia e a gente der muito combustível, muita informação nesse sentido, a gente vai discutir uma questão de importância para o Estado. Na medida em que a gente traga todos os elementos, né, para defender o nosso segmento, como os que a gente falou, e coloque o foco nessas questões, o preço é que é impactado, você tem um risco de inflação, as empresas vão sair do Estado, você não tem, né, renúncia, pelo contrário, a arrecadação aumentou, etc., 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 você traz os argumentos para os ganhos. Mas isso é uma questão de negociação no dia da votação, acho que de orientação para cada um dos deputados. De qualquer maneira, né, para finalizar aqui, eu acho que a gente tem que estar bem preparado, orientando cada um dos nossos deputados, né, no dia da votação, porque a ABAD já participou de outras, pessoal, como, por exemplo, a questão do MIP, né, o medicamento isento de prescrição, onde estava tudo certo, que a votação aconteceria dentro da Comissão do Consumidor, né, a nosso favor, e às vezes você tem ali um deputado na hora que pede vista, que não deixa a votação fluir, quer dizer, podem ter incidentes que façam com que o nosso projeto se arraste, né? O que nós não queremos. Então, acho que a participação de cada uma das filiadas é extremamente importante, junto aos deputados que fazem parte da Comissão de Finanças, para que eles estejam preparados no dia da votação, que se tudo correr dentro do previsto pelo deputado Júlio César, a gente deve ter aí, em 2, 3 semanas, esse projeto sendo votado na Comissão de Finanças e Tributação. É a nossa expectativa. Ok, Lucimane. E, Dalberto, o secretário precisa se retirar, você tem a palavra para os agradecimentos e depois nós continuamos. Oi, não, Rogério. Mais uma vez quero te agradecer. Tinha certeza que a sua fala ia ser muito ilustrativa para todos nós e vamos realmente tocar isso com o intuito de buscar o melhor interesse de todos os estados. Tá bom? Obrigado. Se quiser fazer a última palavra, fica bom. Mais uma vez, eu agradeço a todos aí a oportunidade. Eu gostei muito desse debate nosso, desse diálogo aqui. Espero que possamos ter outras oportunidades no futuro. E conto aí com o apoio de vocês, com a articulação, para a gente fazer, nós termos essa vitória no CONFAS e logo em seguida termos também essa vitória na Câmara dos Deputados, que eu tenho certeza aí que teremos um apoio e ajuda muito grande do deputado da Vitória. Bom, gente, tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado, secretário. Sucesso e nós estamos sempre à disposição. O espaço é seu. Parabéns, secretário. Muito boa a sua fala. Passa a palavra ao Antônio Cabral, o homem que primeiro pensou nesse projeto de lei. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cabral, só te pedir uma parte aí, que eu também estou precisando entrar em outra
reunião agora, também agradecer aí a todos o convite e continuar à disposição aqui dos senhores. Lembrando que o parlamento é de convergência, então, não somente o conhecimento técnico, mas a convergência entre partidos, a convergência entre os mandatários é que vão fazer que nós possamos ter esse sucesso. Vamos esforçar para a gente ter esse resultado positivo aí para atender o nosso país. Um abraço a todos. Um abraço, deputado. Obrigado, Vitória. Um abraço, obrigado, hein? Antônio. Boa tarde a todos. Agradecer aí realmente ao deputado e ao secretário e ao anfitrião aí, Espírito Santo, aí, em nome do Adalberto. Excepcional aí os esclarecimentos. E que bom que o nosso projeto que fizemos aí em conjunto ganhou essa proeminência, essa importância. E acho que nós estamos no caminho certo. Agora, aglutinarmos aí o poder de cada estado para que a gente consiga ter realmente uma pujança e seguir aí para definirmos e conseguirmos aí o êxito, que é o que Juliano colocou muito bem, né? Nós não estamos pedindo nada, só está querendo ter a mesma significância aí que foi dada ao pessoal da indústria. E aí também enaltecer aqui a estratégia do Espírito Santo, né? Como o Simone colocou muito bem, sempre aí na vanguarda, sair na frente, e também já nos coloca também como mais uma opção aí de trabalho, né, de posicionamento. Já encaminhei aqui para o meu jurídico também aqui da Bahia. E que bom, só tenho que parabenizar pela reunião, muito exitosa, e aí esse nível de relacionamento, né, e de comprometimento aí que eu vi do secretário para com o Sindicato do Espírito Santo, isso é algo que a gente tem que pegar como exemplo, um diálogo franco, direto e profissional. Parabéns aí, Alberto, parabéns aí, o César, né? Ficamos aqui realmente muito orgulhosos aí do desempenho de vocês e felizes de fazer parte dessa família Abade e ter um exemplo tão positivo. Valeu? Obrigado, Antônio, pelo carinho das suas palavras. Tá? A palavra está facultada. Boa tarde a todos aí. Eu só queria endossar aqui as palavras aí do Antônio Cabral. Realmente, a gente conseguiu aí, através do trabalho de Alberto Muro, aí, pessoal de Vitória aí do Espírito Santo, César Pinto, né? E que trouxe, né, tem um apoio muito grande de um secretário com uma visão. Rapaz, é a visão correta, maravilhosa, que os outros secretários, principalmente, eu vou dizer até de Pernambuco, não tem. Ele pensa totalmente diferente do secretário do Espírito Santo, né? E conseguiu um relator, né, que é o deputado, que conhece a nossa causa. Porque o ruim é quando se tem um relator que não conhece a nossa causa, não sabe o que ele vai relatar, né, que o trabalho é maior. Parabéns aí, Edalberto aí, e César, pelo trabalho. Realmente, parabéns aí, Damasceno aí, doutor Damasceno, porque está muito bom mesmo esse fórum. E é um assunto de extrema importância para nós, né? Eu acho que falta agora a gente, infelizmente, a gente teve uma notícia ruim, em que é o pessoal do Nordeste que está contra, e fico triste com isso aí, pela visão que o pessoal do Nordeste tem. Mas vamos trabalhar junto aí para ver se nós conseguimos, de qualquer maneira, aí, o apoio dos deputados que fazem parte aí da comissão. Ok? Obrigado você vetou isso, que o Edalberto e o César já escolheram um deputado com a vitória garantida. Da vitória. Da vitória. Parabéns mesmo. Estou vendo o Raimundo bem quietinho ali. Deseja falar, Raimundo? Está desligado, Raimundo. Seu microfone está desligado.
Diga, só fazer aqui uma ponderação do meu encontro hoje de manhã com o deputado Júlio César, e quando ele ligou para o gabinete dele para saber se já tinha relator, se não tinha e tal. E falaram que era o da Vitória. Ele disse: rapaz, esse rapaz tem alguma atividade atacadista lá? Eu digo: não conheço. Porque ele me procurou tanto atrás dessa relatoria, mas está em boas mãos, eles, pelo que eu sei, está em boas mãos. E falando um pouquinho do Júlio César, o Júlio César é esse cara, assim, que ele não deixa as coisas na gaveta, né? Para ser político, ele é fora até da curva, porque ele sempre age muito rápido e tal. Ele chegou até a perguntar ao deputado se ele não conseguia entregar isso em uma semana. Aí o deputado: não, o tempo mínimo, acho que de 14 dias e tal, é bom que dá para fazer uma peça melhor e tal. Então ele disse: ó, já vou me compromissar com o pessoal aqui. Então eu acho que ele vai ganhar ritmo, e é bom que essas coisas ganhem ritmo, né? Ganhem ritmo. E assim, a ponderação do Júlio. O Júlio é esse cara que é o deputado daqui, somente, não só do PI, mas ele tem uma ação do Nordeste muito grande. Tudo que é renegociação de dívida de Banco do Nordeste, de fundo disso, daquilo outro, ele está envolvido, né? Então ele tem um pouco essa cabeça também de ver qual é a renúncia, que não é, mas eu acho que a gente tem que ter muita habilidade, entregar para ele alguma coisa que ele se sinta confortável aos outros, mas talvez sem precisar focar tanto em renúncia. É assim que eu vejo. E ele está aberto, qualquer coisa que precisar, o telefone está aberto, é uma pessoa muito aberta, e eu tenho muita facilidade de contatá-lo. Ok? Muito bom, Bechaibo. A palavra continua facultada. Mestre Dalberto Moro, tem a palavra para o encerramento. Um minuto, Damasceno. Aproveitando em pessoas do Brasil todo, a audiência foi espetacular. Eu acabei de postar aí para todos os presidentes e no grupo a relação dos parlamentares, porque nós precisamos, vamos dizer, botar um prazo no final dessa semana, o que o deputado pediu, um mapeamento de quem são os parlamentares que estão a favor desse projeto, porque o voto do relator a gente já sabe que tem, agora nós precisamos do voto dos deputados. Então, eu acho que esse é o nosso dever de casa em relação a esse projeto. E Dalberto está de parabéns aí pela mobilização que ele fez junto com o deputado da Vitória. Raimundo, nossos agradecimentos aí pela mobilização junto ao presidente. Só que o presidente, ok, o relator, ok. Agora falta os votos. Então, nós, como presidente de afiliadas e pessoas que convivem aqui no dia a dia, precisamos mapear quais são os deputados que são favoráveis a esse nosso pleito. Então, vamos marcar um prazo aí para que essa semana a gente tenha esse mapeamento para saber em que terreno a gente está pisando. Porque não adianta a gente ter uma boa vontade do presidente e um voto favorável do relator se a gente não tem os votos dos deputados para poder caminhar nesse primeiro passo do PL 05. Então, eu reitero meus cumprimentos e agradecimentos em nome do presidente Leonardo, ao Idalberto pelo excelente trabalho, ao despreendimento de Raimundo e à costumeira competência do professor Damasceno. Mestre Dalberto. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui discutindo uma pauta de tão relevância para todo o segmento, do setor, em todos os estados. Essa indicação da Vitória, vamos dizer assim, de certa forma, de última hora, foi muito importante para o projeto. Da Vitória é muito envolvido também, igual o presidente lá é um cara muito acesso. Ele, inclusive, teve no nosso coquetel em Brasília, não sei se todos lembram, mas ele sempre nos prestigiou muito em todos os eventos que a gente o convida, ele está sempre junto conosco, sempre realmente abraçado. Então, se nós estamos com o presidente, com o Efraim, com o relator, nós temos aí um bom caminho dado aí, e eu confesso a vocês que é o meu maior momento de otimismo em relação à prorrogação de 2022, porque em determinado momento eu tinha muita dúvida que isso pudesse
ser encaminhada. Nesse momento, eu estou muito otimista e eu acho que nesses próximos dias nós temos que estar muito unidos aí, nos falando toda hora aí. E eu, quinta-feira, eu fiz essa pré-agenda com ele, eu vou confirmar mais tarde para ver se está ok e o horário para podermos, na quinta-feira, discutir até assuntos que não foram discutidos aqui hoje, mas que já deu para ele já uma luz, já deu a ele informações suficientes já para ele começar a trabalhar. E ele é a pessoa mais importante do mundo para nos dar o feedback de qual deputado está resistindo, né? Isso eu vou, de certa forma, cobrar bastante dele, porque ele tem lá a interlocução com todos eles, né? Então, não vai ser difícil ele identificar quem é que pode estar trabalhando contra para poder passar isso para vocês e vocês poderem trabalhar o deputado também, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom resto de noite, uma boa semana. Muito bem. Nós nos encontraremos novamente, ordinariamente, aqui no dia 19, veremos qual é o tema de relevância e quem será o convidado. Então, até lá eu coloco vocês a par disso. Se houver alguma necessidade desse interregno, nós estamos aqui à disposição, Idalberto, Juliano, Oscar, todos vocês, Sandoval, que estou vendo ali no cantinho, Torres, né? Breno, todos os presidentes executivos que hoje prestigiaram, nós ultrapassamos o número de 80 em certo momento, então foi um sucesso pleno. Parabéns, Idalberto, parabéns, César, parabéns a todos vocês que organizaram o encontro de hoje. Muito obrigado e até o nosso próximo dia 19. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.